filme é baseado num romance de David Ebershoff, intitulado Man into Woman, que era baseado nos diários da pintora Lili, e esses diários contavam a respeito da vida das pintoras Gerda e Lili. Einar é um famoso pintor dinamarquês de paisagens. Ele e Gerda estão casados há 6 anos e dividem um ateliê e trabalham em conjunto. Numa ocasião, a amiga Ula se atrasa para a sessão, então ela pede ao marido para que se vista como amiga para terminar o quadro. Você se chamará Lili. É a partir daí que Einar se descobre uma mulher presa em um corpo masculino. Em meio a visitas ao acervo de figurinos do Teatro Municipal ou em produções de sua esposa, nasce a mulher Iliel. O filme é contado em terceira pessoa porque retrata o desenvolvimento da história do casal e o impacto causado em suas vidas. Dessa forma, temos uma focalização externa, pois mesmo não havendo um narrador contando os detalhes, podemos visualizar como os personagens se sentem por meio de suas atuações, gestos e expressões. A narração se dá por meio do discurso direto das personagens. No entanto, nos discursos das personagens secundárias, as quais não possuem voz ativa, encontramos sempre algo que direcionam as protagonistas para o novo conflito. Como, por exemplo, no discurso do curador, que ao recusar os primeiros retratos de Gerda, a incita a buscar algo novo, o que desencadeia a tomada de Lili como modelo. This kind of work is not really my... Gerda, I don't think it would benefit either of us to show these. It's not a judgment on your abilities. I agree with Einar. You could be a first-class painter if you found the right subject matter. Einar, que parece dar sempre a mesma paisagem da sua terra natal, que é Veslo. Depois que ele ajudou a mulher dele com uma das pinturas em que ele se travestiu de mulher, ele começou a entrar em conflito e começou a pensar que, na verdade, quem ele realmente era Lili, e que Einar era somente uma criação sua. Ele busca na medicina explicações para sua condição, mas não encontrando, ele vai atrás de um médico que a sua amiga o indica e que diz se interessar em casos como ele, e que com uma cirurgia ele pode tornar uma mulher. Lili, como passa a ser chamado Einar, é também caracterizada como esférica, pois apresenta uma evolução enquanto personagem. Em um primeiro momento, o que temos é um artista que exterioriza algo não resolvido em pinturas sóbrias e melancólicas, de paisagens de sua infância. No entanto, em um dado momento, quando se dá a tomada de consciência de sua condição, enquanto gênero e corpo, a evolução acontece de forma explícita, tanto na mudança de Einar para Lili, quanto nas atitudes tomadas pelo mesmo personagem. Isso porque, na cena em que Lili está no baile e é cortejada, recusa a primeira oferta, seguindo os padrões de comportamento esperados, sendo que aquela era a primeira vez em que Lili surgia. Porém, no segundo cortejo, ela já é levada por seus instintos a aceitar, e é aí que tanto sua esposa quanto os espectadores se surpreendem ao verem o beijo entre Henrik e Lili. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. I should go and find Gerda. Why don't you tell her I'll walk you home? No, she wouldn't like that. Lily? Oh, no, I know. He might be waiting for us and he wouldn't like this. Wouldn't he? No. Lily. Lily. Lily.
You didn't ask permission. I couldn't risk you saying no. What's the matter? Sorry, I don't know what happened. Ula é uma das personagens secundárias da trama e ela mesma que dá o nome para a personagem Lily. Ela também é responsável pela sugestão do médico que vai fazer a mudança de sexo em Lily. Em oposição à complexidade da personagem anteriormente citada, temos a presença de Ula, que não apresenta evoluções enquanto personagem no decorrer da narrativa, caracterizando assim uma personagem plana. No entanto, ao pensarmos em suas falas e na possível ideologia subjacente, podemos também interpretá-la como uma personagem tipo, representando toda a classe de artistas liberais do período. Isso porque suas atitudes, de certa forma, excêntricas, nos dão essa margem. Look, there's a doctor. He runs the women's clinic in Dresden. He's interested in men like Ina, who are confused. Men who are different. Ainda sobre personagens planas, podemos destacar também o curador Rasmussen, que aparece em poucas cenas, sendo uma delas o momento em que diz a Gerda que ela deveria encontrar seu tema, e em outra cena, quando já modifica sua opinião, sensibilizado pela modelo retratada na nova fase de Gerda, que é Lily. The resemblances. Are there others? A series back at the studio. These are different. For these, I don't know, there may be a market. You're taking them. Well, yes. Gerda é uma pintora retratista casada com Irna e que se vê em conflito entre o seu trabalho e o seu casamento. Gerda é um exemplo claro de uma personagem que pode ser considerada esférica, uma vez que suas ações são complexas e há o crescimento da personagem durante o transcorrer do drama vivido. A conduta adotada por Gerda enquanto esposa faz com que percebamos a riqueza e a profundidade da personagem. Isso porque ela vai contra as atitudes que se espera de uma esposa típica da década de 20. O que não fica explícito é a motivação para o apoio dado a Einar em meio às transformações, causando especulações quanto ao seu interesse particular, ou seja, quando ela enxerga em Lily o objeto, entre aspas, que alavanca o seu sucesso profissional. Ou então, por outro viés não tão egoísta, seria de compadecimento em relação ao sofrimento de seu marido, influenciada a princípio pelo sentimento de amor e compaixão. I had a letter from Hexler. He wants to lock me up. Everything will work out for us. Really, I know it. You just have to trust me. I do. Henry conhece Lily num baile e ele transmite a sensação de que eles sabem todo o tempo que Lily é um homem e eles ficam juntos. Porém, no final, quando Lily assume a sua identidade total, eles se separam pelo fato de Henry ser homossexual. Warner Krause é o médico indicado por Ula que pode ajudar Einar em sua condição. Ele é interessado por homens igual Einar e ele oferece a solução em forma de uma cirurgia de mudança de sexo para torná-lo, na verdade, uma mulher. Hans é um amigo de infância de Einar, o qual lhe dá o primeiro beijo. Ele só reaparece em cena quando a esposa Gerda, em meio a conflitos que Erna vive em relação a Lily, vai atrás dele para fazer com que Lily ressurja. É nesse período que Hans passa a ajudar Gerda em busca de médicos e acaba tendo um caso amoroso com Gerda.
Torna-se possível identificar algumas características da literatura barroca ao longo de toda a trama, como o nítido conflito interno que a personagem Lily vive desde o início do filme. A complexidade desses conflitos se dá pela existência de um ser que está sobreposto ao outro, como observamos em Einar e Lily, que dividem o mesmo corpo, caracterizando assim a dualidade da personagem. Her dreams. She was always there. Gerda é uma típica mulher dos anos 20, que se encontra em uma posição de inferioridade quanto ao marido na profissão. No filme conta-se que apenas poderia obter êxito ao encontrar seu tema, e é por meio de Lily que o conquista. Em meio a conflitos de Einar, sofre repreensão médica por ser considerada a incentivadora da condição de perversão do marido, por deixá-lo se vestir como mulher e não trancar seu guarda-roupas. Por isso é culpada pelo estado do mesmo. We trusted you. You'll have to shave closer next time. Lily, I want to sketch you. Sit. Come on back. Come on, you. To the side. Knee over. Head up. O universo representado é predominantemente a casa do casal, Einar e Gerda. A sala, ambiente onde os modelos posam para as pinturas de Gerda, é marcada pela ênfase em paisagens e cenários naturais, que são especialidades de pintura de Einar. Esse espaço vanguardista dá maior ênfase a uma época na qual o comportamento da Lily é repudiado socialmente. E isso ressalta a tensão interior das personagens, principalmente da Lily, que fica dividida entre as suas obrigações sociais e os impulsos internos. Os espaços físicos refletem também o psicológico das personagens. É notório que quando Lily está triste por seus conflitos, o tempo geralmente é nublado ou chuvoso, e nos momentos de euforia, tanto o humor de Lily quanto o clima são calorosos. Should we go back to Denmark then, good? Should we go home? Uma das estratégias empregadas na constituição das cenas foi o uso de cartelas de cores, pois por meio do figurino pode-se notar a transição e emoções de Einar para Lily. Na cidade de Copenhague, podemos observar que Einar usa camisas de gola alta e ternos pesados, passando a sensação de aprisionamento em seu próprio corpo, não havendo a liberdade de se rebelar. E notamos também que nas cores da casa há a predominância de tons sóbrios, transmitindo a sensação de tristeza. Quando eles se mudam para Paris, no processo de transição, as roupas masculinas, entre aspas, ganham tons pastéis e tecidos leves, demonstrando a aceitação a se libertar, o que pode ser visto também na casa, que apresenta cores fortes e vibrantes, ganhando um tom de felicidade e energia. Por fim, quando está na transição total de Lily, as cores de suas roupas são quentes e as estampas são coloridas e floridas, manifestando sua felicidade plena em finalmente estar livre de um corpo em que não se reconhecia. Com isso, podemos dizer que é o contraste de claro e escuro, que é também uma característica barroca. O enredo é cronológico, baseado em um evento passado real. Mas o tempo psicológico é manifestado por meio de flashbacks, que são necessários para que o tempo cronológico seja entendido em seu todo. Wait, there was another, yes, but it was a long time ago. It was that boy, Hans, in Viola. She fell for him, and
He kissed her just once. But then my father came in and he caught them. And he smacked hands down. I was so angry. Quando há a tomada de decisão para a mudança de sexo, percebemos que Lily assume o controle do corpo em que se encontrava, porém não o aceita. For what we are attempting, I need you to be strong. This is not my body, Professor. Please take it away. A aceitação por parte de Einar só é concebida por meio de muito sofrimento e de algumas recorrências à medicina. Em um primeiro momento, após o simbólico beijo, Lily passa a sofrer sintomas semelhantes a cólicas menstruais e infertilidade, provenientes de uma disfunção hormonal. Ao decidir dar início ao tratamento, o médico, ciente de sua condição, caracteriza Lily como sendo a representação do mal, ou seja, o maniqueísmo presente em um único ser. A fala do médico não deve ser tida apenas como particular, pois ao pensarmos no que era considerado natural, Einar seria o bem e Lily o mal. Tell me about Lily. Where does she come from? Inside me. You know the most likely explanation for all of this is a chemical imbalance. Really? Onto the bed. That would explain the pain, the confused state of masculinity, and the infertility. Let's hope it is that, because that at least we can cure. I don't need to do this. There's nothing wrong with me. That's not true. Good, this can't be right. Radiation is a miracle, Mr. Vayner. It destroys the bad and saves the good. Há também a manifestação do feísmo ao pensarmos na figura de Lily, que sai do que é considerado padrão, o visual masculino, e cede à figura feminina, que apesar de ser admirada enquanto pintura, é tida como imoral e grotesca, visto que é um homem travestido. Outra figura que também nos chama a atenção é a da esposa de Einar, que desempenha um papel essencial no processo de aceitação e transformação de Lily. Logo no princípio, podemos perceber que há um descontentamento enquanto artista, uma vez que suas produções não agradam às grandes galerias. A partir do momento que ajuda a dar vida à personagem Lily para lhe servir como modelo, ela acredita estar no controle da situação e de que tudo não passa de um jogo. Porém, com o desencadear das situações de conflito e de todo o sofrimento pelo qual seu marido passa, ela questiona-se se tudo aquilo não teria ido longe demais. E é a partir deste ponto que se inicia seu tormento, deixando ao final do filme a incógnita de quem, afinal, seria a garota dinamarquesa. No, leave it. Let it fly.